Coisas sobre Sodoma e Gomorra que quase ninguém sabe. A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais populares da Bíblia. As cidades pagaram o preço final pelo pecado, a destruição completa. Apenas um homem e sua família foram autorizados a escapar, mas todos os outros foram devastados. Mas por que Sodoma e Gomorra enfrentaram a ira de Deus? Quão sérios foram os pecados cometidos por seus residentes realmente? Cidade da Planície. Sodoma e Gomorra são as mais conhecidas, mas na verdade havia outras 3 cidades ao longo do Rio Jordão. Essas 5 cidades eram conhecidas como cidades da planície. Essas outras cidades são mencionadas na Bíblia? Sim, com certeza são. Admá e Zeboim. São mencionadas em Deuteronômio 29, versículo 22 a 23, Gênesis desse capítulo 19, versículo 23, identificando a terceira cidade de Zoar. As cidades também foram destruídas por Deus? Admá e Zeboim também eram igualmente pecaminosas, por isso foram destruídas, mas provavelmente não eram tão populares como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com a terceira cidade? Zoar foi poupada da ira de Deus porque Ló, sobrinho de Abraão, se refugiou lá. Homossexualidade pode não ser a culpada. A homossexualidade tem sido o bode expiatório das punições de Sodoma e Gomorra por milênios, mas há outra versão da história, que as cidades foram destruídas porque seus habitantes eram cruéis com estranhos. Ou talvez seja por causa disso mesmo. A teoria homossexual aponta para Gênesis capítulo 19, versículo 5, onde alguns homens de Sodoma disseram a Ló: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. E tem mais. A ideia é então enfatizada em Judas capítulo 1, versículo 7, que diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a perda do fogo eterno. Mas talvez também não tenha sido bem assim. A falta de hospitalidade era muito comum naquela época. Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Qual foi o pecado afinal de contas? Bem, é complicado e a Bíblia não deixa as coisas muito claras. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidades teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Parece uma cidade egocêntrica e pecaminosa, certo? Coloque uma pintura de adultério na mistura. Jeremias capítulo 23, versículo 14. Acrescentando algo a mais do debate. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Estas cidades eram completamente sem lei, mas um homem era digno de escapar da destruição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 9, enfatiza como Ló foi salvo por Deus, que fez isso por ele ser um homem piedoso e justo. Ló e suas filhas conseguiram escapar são e salvos. A esposa de Ló, no entanto, não conseguiu porque ela desobedeceu a Deus e olhou para trás. Por isso ela foi transformada numa estátua do sal. O caso de incesto. Por mais irônico que pareça, Ló cometeu um pecado com suas filhas quando escapou da cidade do pecado. Mas por quê? O antigo livro judeu Gênesis Rabat oferece algumas informações.
o caso de incesto. Acontece que foi profetizado que o Messias viria da linha hereditária de Ló. Então, ele e suas filhas estavam apenas fazendo a vontade de Deus. As filhas de Ló. Ló e suas filhas tiveram Moabe e Ben-Amir, que começaram as dinastias conhecidas como Moabitas e os Amonitas. As filhas de Ló. Mas acontece que os Moabitas e os Amonitas estavam constantemente em guerra com os israelitas, o povo de Deus. Os romanos têm sua própria versão da história. Esta não é a primeira história da Bíblia que pode ser encontrada em outro lugar também. O escritor romano Ovídio escreveu uma fábula que mistura elementos da mitologia grega e romana da história de Baucis e Filemon. Filemon e Baucis, os deuses Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, respectivamente da mitologia romana, viajaram para uma cidade disfarçada de homens apenas para descobrir que todos são inóspitos, exceto Filemon e sua esposa. Baucis, que os recebeu, lhes dão comida. Filemon e Baucis. Os homens eventualmente se revelaram como deuses e avisaram o casal para fugir, pois eles destruirão a cidade. Soa familiar, né? A versão islâmica da história. Gênesis capítulo 19, versículo 16 diz que a esposa de Ló olhou para trás durante a destruição das cidades, obedecendo a ordem de Deus. Como resultado, foi transformado em uma cidade de sal bem desagradável, mas para Sura Hud, capítulo 11, versículo 31 do Alcorão, consegue ser ainda pior. Lá diz: então viaje com sua família no escuro da noite e não deixe nenhum de vocês olhar para trás, exceto sua esposa. Ela certamente sofrerá o destino dos outros. Então Ló sabia que sua esposa seria punida, mas a pergunta permanece: por quê? As cidades da planície tiveram um passado difícil. Antes do evento do Apocalipse acontecer, Sodoma e Gomorra foram realmente devastados pela guerra. Kedorlaomer, o rei de Elão, atacou as cidades, massacrou seus moradores e roubou todas suas riquezas e alimentos. Então, talvez esses cidadãos tenham tido uma razão para parar de seguir a vontade de Deus e se tornassem um pouco rudes e hedonistas. Eles pagaram por isso da pior maneira possível no final. A localização de Sodoma. Em 2005, arqueólogos descobriram uma vasta área da Jordânia conhecida como Tell El-Ramah. Poderia ter sido Sodoma? Achamos Sodoma? Bem, o homem que liderou a escavação, o arqueólogo Stephen Collins, era um cristão evangélico com a missão de encontrá-lo. Por isso, algumas pessoas questionaram suas descobertas. Independente disso, o local descoberto fica na localização mais provável da cidade da planície, e há evidências de que o lugar foi devastado pelo fogo. Achamos Sodoma? Tanto que cerâmica desenterrados de lá se transformou em vidro depois de ser exposta a temperaturas extremamente altas. Deus lançou grandes pedras. Em 2018, Collins criou uma teoria que explica as altas temperaturas que transformou cerâmica em vidro, o meteoro. Deus lançou grandes pedras. Então, o meteoro poderia ter explodido sobre o Mar Morto e facilmente destruído Tell El-Ramah. Além disso, testemunhar tal evento seria facilmente interpretado como Deus estando bastante irritado. E a cidade sobrevivente? O que acontece em Zoar? Essa foi encontrada. Ela é mencionada ao longo da história pelos romanos e pelo Islã. Zoar. Escavações ocorrem na área principalmente dos anos 80 e 90, e várias descobertas foram feitas como a caverna onde supostamente Ló se refugiou.